Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, queridos amigos, bem-vindos à nossa reunião virtual. Que alegria nós estarmos juntos aqui nesse dia de hoje. Que bom poder contar com você, amigo que já conhece o ensinamento da Seichonoye, já participa de nossas atividades, em especial as nossas atividades dos educadores da Seichonoye do Brasil. Para nós é sempre uma grande alegria a gente estar juntos, né, compartilhando essa verdade maravilhosa. O homem é filho de Deus perfeito. Deus, natureza, seres humanos são originariamente unos. E para o amigo que está chegando agora na Seichonoye, seja muito bem-vindo. Aqui realmente é uma porta aberta de amor, acolhimento, alegria e muita harmonia. Realmente tenho o coração aberto para receber o amor. Tenha o coração aberto para receber o amor e saiba que realmente dentro de você está a grande vida imanente no universo e essa vida é que vai te impulsionar a viver alegre, feliz, realmente sorridente e realizando todos os seus propósitos. Nossa, falei bastante agora nesse começo, porque hoje nós vamos falar sobre o Natal. Natal, celebrar a vida, celebrar a alegria, festejar. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e fazer um paralelo sobre essa questão do festejar, do celebrar, do nascer, do renascer com o nosso trabalho dentro dos educadores, na sala de aula, na educação dos nossos filhos, familiares e alunos, tá bom? Quando a gente fala que o Natal é essa data comemorativa que simboliza o nascimento de Jesus Cristo, uma celebração cristã que acontece há mais de 1.600 anos, mais ou menos, né? No dia 25 de dezembro. Para alguns, isso é bem confortável, porque remete a reuniões de família, remete a perdão, remete à harmonia, remete a uma série de virtudes abençoadoras, né? Virtudes boas e sentimento realmente de paz. Para algumas crianças remete a presente, né? Remete a o que o Papai Noel vai trazer para mim de presente. Agora, nós vamos pensar no seguinte, independente da sua formação, se ela é uma formação cristã ou não, nós vamos usar esse símbolo pensando numa época de reacender a chama da vida. É nisso que nós vamos pensar. Numa época que a gente está chegando aí, de renovar os nossos sonhos, renovar as nossas metas, reavaliar até as nossas metas, reavaliar aquilo que a gente está planejando para o ano novo que vai se anunciando e celebrar todas as conquistas que a gente viveu. Temos passado aí talvez 2, 3 anos bastante desafiadores e a gente está chegando aqui nesse final de 2022 com um saldo positivo, um saldo de aprendizado. Para algumas pessoas houve efetivamente perdas familiares, parentes partiram, amigos partiram para o plano espiritual e isso deixa em nosso coração uma dor, a dor do luto, de não estar mais com aquela presença física, mas se olharmos também pela perspectiva do aprendizado, quanto nós pudemos crescer
quando nos permitimos crescer durante esse período. Veja, inclusive nós estamos aqui gerando conteúdo na Seichonoye mais expressivo, de forma mais volumosa, isso para nós foi um grande ganho, realizar as nossas atividades, até visita de bênção, atividades reuniões virtuais nas regionais da Seichonoye do Brasil, foi algo bem bacana. E agora a gente está retomando as nossas atividades presenciais, inclusive você que está com a gente, fica aqui até o final, vou fazer um convite especial presencial para uma atividade da Seichonoye que vai acontecer em janeiro na Academia de Ibiúna da Seichonoye. Mas agora fica só o gostinho. Vamos voltar e pensar, né? Época de celebrar conquistas, época em que a gente olha para os nossos objetivos e vê, puxa, alcancei, puxa, esse aqui ainda falta um pouco, reavalia, época de virada, né? De planejar um ano ainda melhor. E esse pensamento todo é um pensamento celebrativo, é um pensamento de elevar a nossa forma de ver o mundo a Deus e com os olhos de Deus olhar tudo o que aconteceu com a gente, olhar para a nossa vida, para os nossos familiares, para o nosso trabalho e abençoar tudo o que aconteceu. Transformar em aprendizado tudo aquilo que nós temos vivido, né? Hoje nós estamos refletindo sobre o maior presente que Deus nos deu, que é a vida. No Natal, nós podemos sentir, por algum motivo, né, já costumeiro, a gente sente o amor de Deus. Quando a gente pensa biblicamente, aproveitando aí essa oportunidade que a gente tem, né, desse pensamento cristão, em São João, capítulo 3, versículos 16 a 17, está escrito: Deus amou de tal maneira o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente tem esse olhar, a gente pode, inclusive, olhar o que o ensinamento da Seichonoye nos diz a respeito disso, para a gente entender um pouquinho melhor. E aí eu vou trazer para vocês o livro Viver Junto com Deus, a Verdade em 365 Preceitos. E logo aqui na página 265 desse livro, o nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele diz: é o momento, hoje é véspera de Natal, é o momento em que todos nós devemos sintonizar a mente com o Cristo que está no reino de Deus e também com o Cristo interior, ou, em outras palavras, reforçar a conscientização de que o Cristo que habita em nós é um com o Cristo universal. E aí, se a gente entender que Deus nos deu essa figura, né, do Filho unigênito como uma forma de recordar a nossa origem, recordar a nossa filiação. Não se trata da figura material, se trata da memória que temos que ter da nossa verdadeira terra natal, de onde nós viemos. O mestre ainda continua: Cristo não é um nome próprio, é o Espírito do Filho de Deus que foi enviado por ele e se alojou no ventre materno. Em todos nós habita o Espírito do Filho de Deus. Esse Espírito é o nosso eu verdadeiro. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que devemos chamar Deus dizendo: Pai Nosso que estás no céu. E aí o céu não é um lugar longe, é dentro de cada um de nós. E nesse momento em que a gente está fazendo todo esse tipo de avaliação, celebrando, nos reunindo com a família, elevando o pensamento mesmo no sentido de observar aquilo que aconteceu durante o ano, trocar presentes, saber receber o amor e dar o amor, é fundamental que a gente receba em forma de verdade, em forma de presente de Deus, essa força que é o despertar
e a conscientização de nossa natureza divina. É o presente para nós assumirmos a nossa condição de filhos de Deus. E no nosso trabalho educacional, no nosso trabalho com os nossos alunos, com os nossos familiares até, é reaprender a olhar o próximo com olhos de Deus, com o amor de Deus, com a bênção de Deus. É reconhecer aquilo que está escrito. É Pai nosso, então é Pai meu, é Pai teu, é Pai de toda a humanidade. Todos os seres, animados ou inanimados, eles provêm de Deus. Então é fundamental que a gente entenda, realmente Deus é nosso Pai, o Pai de toda a humanidade. Somos todos filhos de Deus, nascemos dotados da vida. Cientes disso, nessa época, né, natalina, devemos reverenciar o Filho de Deus que habita em nós, que é o Cristo interior, agradecer-lhe e tomar a decisão de viver de modo puro, reto e saudável, em conformidade com a nossa verdadeira natureza. Olha que espetacular. E pensar que no nosso trabalho em sala de aula, por exemplo, no nosso trabalho com os nossos alunos, muitas vezes a gente é levado numa reunião de conselho, numa reunião administrativa, a pensar em aspectos negativos e às vezes investir muitas horas de discussão em aspectos negativos, ressaltando aspectos negativos do nosso aluno e às vezes do nosso familiar. Isso, na verdade, é contraditório ao despertar e conscientização de nossa natureza divina. Eu e o outro somos uma única vida. Deus, Pai Criador, é meu Pai, é seu Pai, é Pai de toda a humanidade. Cristo eterno, Cristo interior que habita em mim é a força que impulsiona todos os meus atos. Então é por isso que nessa época em que celebramos o Natal, o desejo de abençoar o Filho de Deus que se aloja no interior de cada um. Aqui o mestre fala dos leitores. Podemos pensar em cada um de nossos alunos, cada um de nossos colegas de trabalho, cada um de nossos familiares, e acender uma luz diante da fonte da saúde, felicidade de todos, é o que reza, né? É o que deve reger esse momento. Acender essa luz, porque nós somos vida imanente do universo, nós somos a vida de Deus. Hoje nós estamos renovando essa conscientização e essa conversa tem esse propósito. Vamos renovar essa conscientização e passar a tomar decisões pautadas nessa conscientização de filho de Deus e renascer de verdade para uma nova forma de olhar as coisas que acontecem à nossa volta. Então a gente precisa aprender a interpretar o que acontece à nossa volta. O nosso trabalho, para aqueles que realmente atuam na área de educação, o nosso trabalho como educadores em sala de aula, no trabalho pedagógico, psicopedagógico, e por aí vai todas as ramificações, né? Ele nos permite, olha que grandiosidade, né? Nos permite reacender no coração daquela criança, no coração daquele adolescente, no coração daquele adulto, reacender a chama da convicção em si próprio, como natureza divina, como grandiosidade. Muitos, em sua vida cotidiana, ouvem palavras muito duras, palavras como você é burro, você não consegue, mas você também não presta. E se nós vamos levar isso também para a sala de aula, para o ambiente escolar, nós vamos estar reafirmando algo, primeiro que não é verdadeiro, porque tudo que Deus criou é perfeição absoluta. Então, nós vamos usar as boas palavras, vamos usar a prática do elogio, a prática de olhar com os olhos de Deus, amar com
o amor de Deus, abençoar com a bênção de Deus, a fim de desanuviar a mente, né, desse estudante, desse aluno, desse jovem criança, não importa a faixa etária, para que ele tenha condições de relembrar a sua filiação divina. Então, Deus abençoa você e declara: olha que lindo, meu filho, eu te proporciono saúde perfeita, pois sou a fonte da saúde. Proporciono paz, pois sou a fonte da paz. Ofereço-te em abundância tudo o que precisas, pois sou a fonte de todas as provisões. Sou aquele em quem depositas todas as tuas esperanças. Por isso, abençoo-te e faz com que teus desejos se realizem. Sou a luz do teu viver, o farol que orienta a tua vida. Iluminado pela minha luz, a partir de hoje, não ficarás perdido, nem tropeçarás. Trecho fundamental do livro Viver Junto com Deus, a Verdade em 365 Preceitos, página 266. Quando a gente confia na força grandiosa de Deus, quando a gente confia e relembra que pessoa maravilhosa nós somos, como somos pessoas maravilhosas, como eu sou forte, sou inteligente, sou bondoso, tudo consigo, porque a vida de Deus está dentro de mim, e transmito isso para o meu aluno, para o meu familiar, eu faço de novo reacender a chama da vida e eu renasço na minha terra natal. Renasço na minha terra natal, que é a própria perfeição de Deus. É onde tudo existe, sem nenhuma forma, mas pode assumir todas as formas e transbordar o infinito nesse mundo que a gente vive, que é finito, infinitamente. É muito legal isso de a gente pensar, sabe, amigos? Porque quando a gente vai entendendo melhor qual é o nosso papel, a que viemos aqui, em especial os amigos que são educadores e que assumiram esse compromisso missionário de transmitir e compartilhar o saber dentro, às vezes, de uma disciplina específica, às vezes como um professor que não é especialista, mas vai trabalhar com todos os conteúdos em sala de aula, com a missão de ter uma escola, de fazer a gestão de uma escola. É uma missão grandiosa. E essa época nos relembra, nos oportuniza relembrar quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão principal, por que começamos onde começamos. Eu me lembro que quando eu era pequena e eu brincava com os meus primos, eu brincava de escolinha, eu era sempre a professora, brincava também, eu era secretária, bilíngue, sabia todas as línguas, sabe aquela brincadeira, né, que você não fala inglês, não fala japonês, mas você inventa a sua própria língua. E era bem assim, então eu dava aula, tinha uma lousinha na casa dos meus primos, na cidade de Campo Grande, e a gente era pequeno mesmo, e aí eu ficava lá dando aula, e olha, esse desejo natural, né, tão às vezes puro no coração daquela criança, ele moveu a minha decisão de me tornar uma educadora, né, uma professora, fazer o curso de letras e atuar em sala de aula durante muito tempo. Então, a gente que tem essa oportunidade, seja como educador, seja como pai, como familiar, de incentivar os nossos próximos, né? Aquele que está próximo a nós, de reacender a chama da convicção de quem é, permitir que seja. Cada um tem a sua individualidade, a gente saber enxergar essa individualidade, porque a individualidade é uma expressão, uma forma de expressão do todo, que é infinito. Então, há várias formas de se expressar, usando boas palavras, entendendo, sentindo que a nossa origem é uma origem divina, que a força que habita o nosso interior é a força de Deus. No livro Todos Podem Ter Sucesso, de autoria do professor Katsumi Tokuhisa,
que é um livro assim maravilhoso também, traz muitas dicas legais para nós. O professor Katsumi Tokuhisa, exatamente aqui na página 165, ele começa a trazer uma reflexão para nós importante a respeito de quem nós somos, né? Com base na experiência pessoal de vida até agora, o homem constrói a autoimagem. Sou uma pessoa assim. E, já assim, continuando a nossa conversa, como é importante a gente que trabalha na área de educação, você que tem aí a oportunidade de estar com os seus familiares, um neto, um sobrinho, durante bastante período, né, bastante tempo do dia, como é importante ajudar a essa criança, a esse adolescente, a esse adulto na construção da autoimagem. Porque às vezes essa palavra sou uma pessoa assim, ela vai remeter àquela palavra pesada que muitas vezes a gente fica discutindo e reforçando negativamente. O destino da pessoa se forma de acordo com a imagem de homem construída por ela própria. E quem ajuda esse indivíduo a construir a sua autoimagem somos nós. É o professor, é o pai, é a mãe. Por isso é importante o uso da boa palavra, sabe? Da mesma maneira que eu brincava de professora e os familiares falavam, nossa, essa aí leva jeito, essa aí leva jeito. E é uma coisa simples, né? Vem do coração ali, dos tios, dos padrinhos. E, poxa, eu levo jeito. E cá estamos nós aqui procurando continuar estudando e fazer o melhor, entende? Mas essa força da palavra, ela é realmente geradora, ela impulsiona. Quando eu conheci a Seitianaia, eu tinha 6 anos, e eu ia na Seitianaia porque eu gostava dos lanchinhos no final da reunião, era legal. Eu lembro que o primeiro lanchinho foi uma groselha, tinha um suco de groselha, que eu gosto muito até hoje, e os bolos, umas coisinhas, era uma reunião de a oração de gratidão aos antepassados. E eu sempre queria ir com a minha mãe, quando eu sabia que dava sexta-feira que ela ia naquele lugar do lanchinho, eu queria ir. E aí ela descobriu reunião para crianças e me levou a essas reuniões, e participando dessas reuniões, eu tinha ali aqueles coordenadores das reuniões de crianças que sabiamente aplicavam a pedagogia da educação da vida. Nossa, parabéns, Yara, você é líder. Parabéns, Yara. Nossa, você fala muito bem. Parabéns, Yara, que bom que você está aqui com a gente. E foram essas palavras, eu vou até me emocionar, sabe? Porque foram essas palavras que me deram sempre o incentivo a me tornar um ser humano melhor a cada dia. Eu agradeço profundamente a esses coordenadores de reunião de crianças lá do começo, né? Lá da minha infância, que realmente foram incentivadores para que eu exteriorizasse, florescesse, né? Exteriorizasse a minha capacidade infinita e florescesse. Durante a minha vida escolar, também tive professoras marcantes, né? Na minha 4ª série, eu era responsável pelo jornalzinho, e eu lembro que a professora falava, você escreve bem. Puxa, então vamos fazer um texto, vamos fazer um jornalzinho, vamos fazer uma poesia. E eu nem sei se eu escrevia tão bem, mas o fato é, alguém confia em você e você quer retribuir a essa confiança fazendo o melhor. Então, amigos, contribuam também com a formação de seres humanos integrais, seres humanos que são generosos, seres humanos que são amorosos, que são realmente pessoas que manifestam as virtudes de Deus no seu cotidiano, usando boas palavras, ajudando esses nossos alunos, familiares, na construção de uma autoimagem correta. O destino da pessoa se forma de acordo com a própria mente. Esta lei mental é absoluta, né? A psicologia afirma claramente tudo que a pessoa pensa que pode ser, assim ela será.
Portanto, nosso destino futuro será de acordo com a imagem que nós mesmos construímos, pensando, eu sou assim, eu sou uma pessoa assim, com base em nossa própria experiência. Então, nesse momento que a gente está festejando e celebrando e pensando, inclusive já em projetos para 2023, pensando projetos para o ano seguinte, né? É importante que a gente revisite a forma como a gente realiza as nossas atividades, a maneira como nós falamos com o próximo, seja ele nosso aluno, seja ele nosso parente, seja ele o nosso amigo. E isso passa por um planejamento e por uma revisita da nossa própria autoimagem. Eu consigo. Porque muitos de nós pensamos assim, há pessoas que pensam assim, não, já vivi demais. Eu não, isso aí para mim é muito difícil. Deixa para essa geração mais nova. E quando a gente fala dessa forma, nós estamos, na verdade, tornando parcial o próprio ensinamento da Seiichi Noye, porque ele não é feito para um recorte ou uma faixa etária, ele é feito para todos nós. A mensagem de Deus foi transmitida para todos nós. Em qualquer tempo, em qualquer momento, nós vamos adequar a pessoa, o lugar e a hora, mas o adequar não significa não praticar. Às vezes vai significar empenhar-se mais, mas sempre praticar. É por isso que o professor Katsumi Tokuhisa, ele fala, o homem é filho de Deus e possui infinitas possibilidades, mas o pensamento não consigo é uma autolimitação que fecha a torneira e impede que se manifestem essas possibilidades infinitas. É muito difícil colocar dentro de alguém aquilo que ele não possui. E ele possui o infinito dentro de si. Nós vamos abrir a torneira através das boas palavras, dessa conscientização que a gente vai transmitir, dessa certeza que Cristo interior habita em nós e vamos elevar sempre as nossas ações para louvar Deus Pai Criador, para nos tornarmos realmente pessoas dignas, né? Sermos filhos de Deus, amorosos, gentis, que falam coisas boas, que não ficam só reclamando, criticando ou inclusive se autodepreciando. Nós temos um olhar generoso para conosco, sabemos ver, como dizem as normas fundamentais dos praticantes da Seiichi Noye, a quinta norma, né, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as suas partes negativas. Uma orientação já para a gente aprender a ver o mundo através da perspectiva do relógio de sol. Na Seiichi Noye a gente aprende esse princípio, né? O princípio do relógio de sol, em que a gente registra e vê só as horas em que o sol brilha, do mesmo jeitinho que o relógio de sol faz, marcando as horas a partir do sol e da sombra, né? Então, o que eu olho, eu vejo e eu enxergo com olhos de Deus. Estou repetindo isso bastante para ficar no nosso coração. Eu vejo com os olhos de Deus, eu amo com o amor de Deus, e eu abençoo com a bênção de Deus. É fundamental que nós tenhamos essa convicção, que essa convicção habite o nosso coração e mobilize as nossas ações, sabe? O professor ainda continua. Mas como todos os homens são filhos de Deus, já possuem dentro de si essas possibilidades infinitas, não é muito difícil manifestá-las. Basta conscientizar-se disso e treinar. Conscientizar-se disso e treinar. O mais importante é não desistir nunca, mesmo que erre repetidas vezes no início do treinamento. Os amigos sabem, né? Às vezes, quando a gente está explicando como educador, né, como docente, algum conteúdo programático, às vezes a gente tem que explicar várias vezes de maneiras diferentes, porque nós temos em sala de aula alunos diferentes e que têm uma forma de aprender diferente. E isso é muito bacana. E aí vai também treinando a nossa capacidade, a nossa habilidade
de falar de jeitos diferentes e de perceber o outro nas suas peculiaridades, na sua individualidade, que é também, como a gente falou, expressão de Deus. E é muito bacana, né? Às vezes erra, às vezes, puxa, já falei isso. E você tem gente que fica bravo, sabe, de repetir. Tem gente que não gosta que o outro não entende. E no fundo, não gosta que o outro não entenda, porque tem ali, ó, no seu subconsciente, uma chavezinha que pensa que porque o outro não entendeu, você que explicou mal. Porque você é incompetente e não sabe explicar. Na sua explicação é uma explicação única. Todo mundo entende de primeira. Tem essa chavezinha, sabe? Porque essa chavezinha ela vem às vezes até da consciência de pecado, que está arraigada numa mente coletiva, no inconsciente da humanidade mesmo. A gente precisa parar com isso, sabe? O aluno erra, o professor erra. O aluno acerta, o professor também acerta. E não há nada que não possa ser melhor. Tudo pode ser melhor na nossa prática pedagógica. Basta a gente olhar com os olhos de Deus, amar com o amor de Deus e abençoar com a benção de Deus. Então, se a gente pensar sempre como pode ser melhor, podemos treinar, 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 treinar e vai dar certo. E os treinos vão ser diferentes, sabe? Eu me lembro que quando a minha filha, que hoje já é casada, né, e tudo mais, hoje tem 26 anos, quando ela começou a treinar handball, que ela jogou federada durante algum tempo, e ela começou no banco, e ela ficava olhando, e aí eu lembro bem, a gente ia assistir os treinos, puxa vida, como aquela menina treinava tão pequenininha, comparando com a altura das demais colegas, né? Ela não tinha uma estatura alta, mas ia lá e treinava para fazer aquilo correto, para quando o treinador precisasse dela, ela estar ali apta. Mas precisava treinar e errava, errava. Houve uma partida em que ela teve que fazer uma cobrança do que no handball chama 7 metros, e que é como se fosse o pênalti, entre aspas, ali, né? E ela errou. Mas essa menina treinou tanto na semana, treinou, treinou, treinou. E numa outra oportunidade, sábio treinador deu a oportunidade de ela fazer nova cobrança em competição e ela acertou. Tinha treinado, 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 até alcançar aquela habilidade que era pretendida por ela. Quando a gente vai aprender um idioma, a gente precisa treinar, falar com as pessoas, a gente vai aprender um instrumento musical, precisa treinar. Vamos falar bem o português, precisamos treinar e treinar em todos os lugares. E esse treino é importante. Eu sei, isso está dentro de mim, conheço os conteúdos, conheço as regras e agora vou colocar em prática, vou treinar. O importante é não desistir nunca, mesmo que erre repetidas vezes no início do treinamento. Muitas pessoas se conformam e param de treinar, assim acabam deixando de manifestar o dom que existe dentro delas. Então a gente precisa acreditar na gente mesmo, precisa transmitir essa capacidade de autoconfiança, gerando a autoimagem correta para o nosso aluno, para aquele nosso familiar que está aí pertinho da gente e que você tem percebido, puxa vida, ele não confia ainda na força que habita o interior dele. Mas calma, com um elogio, a boa palavra, uma leitura de um livro, uma história, um conteúdo como esse que a gente está ouvindo agora. A Seitonei tem tantas oportunidades, né, de reflexão bacana. Compartilhe o conteúdo se faz sentido para você, se vai ser legal para esse amigo. Convide para atividades, vai ser super legal e vai fazer realmente diferença na construção da autoimagem e no relembrar da nossa natureza divina. É muito interessante que o mestre Masaru Taniguchi, ele traz umas ilustrações muito legais sobre essa questão, e aqui no livro A Verdade da Vida, volume 38, ele traz algumas reflexões, e ele traz uma historinha bem bonitinha, que eu quero compartilhar aqui para a gente pensar a respeito disso. Vamos considerar um brilhante.
ele continuará brilhando se não for maculado por pensamentos impuros. O que ele quer dizer com isso? Olha só. Vendo um anel brilhante, o A disse: se eu andar com isso no dedo, dirão que é uma extravagância. Eu que gosto dos anéis, né? Então, ai, nossa, não vou andar com isso não, porque vão falar que eu estou sendo extravagante. O B disse: se eu usar esse anel, dirão que o brilhante é imitação. Quem é o louco que vai andar com um brilhante hoje? Isso aí é uma imitação. E o C disse: se eu tivesse um anel desses, diriam que eu roubei. Olha, aqui também a gente tem uma questão de autoimagem, né? E aí o mestre Masaharu Taniguchi faz o desfecho e promove a reflexão aqui para nós. O A qualificou o brilhante de extravagante. O B qualificou-o de imitação. E o C qualificou-o de objeto roubado. Dessa forma, uma joia de grande valor, uma vez na boca de pessoas insensatas, pode ser transformada em extravagância, imitação ou objeto roubado. No entanto, independentemente desses comentários negativos, o brilhante continua brilhando. Pausa dramática para a gente pensar. Nosso aluno, nosso neto, nosso filho, ele é um brilhante que continua brilhando e vai continuar brilhando, porque ele é filho de Deus. Ele é filho unigênito do Pai. É vida que provém da vida de Deus. Então, é brilhante que continua brilhando. Então, a gente tem que parar para pensar com que olhos nós estamos enxergando essa criatura, né? Esse filho de Deus que está aí perto de nós, e principalmente nesse momento em que a gente está em festa, celebrando, compartilhando sabedoria, amor, vida, reformular a nossa prática pedagógica, inclusive, a fim de, no nosso cotidiano de sala de aula, no nosso cotidiano com os nossos alunos, procurarmos ajudar esse aluno a construir uma autoimagem correta e a confiar em si próprio, confiar no colega, confiar que essa força de Deus habita todos nós. Que a mesma vida que me vivifica, vivifica todos os seres, essa plantinha, vivifica um animal, vivifica o ser humano, vivifica todos os reinos, tá? Então é muito importante que a gente se lembre que Deus Pai Criador, ele é nosso Pai, é Pai da humanidade, tá? O velho céu e a velha terra já passaram. Para mim, o passado não existe. Agora eu renasci. Nova vida de Deus veio a mim. É assim que a gente deve pensar nesse momento em que estamos celebrando o nascimento, celebrando o renascimento, para que possamos realmente deixar o velho eu para trás e renascer despertos para essa conscientização e procurarmos realizar as nossas práticas fundamentados nessa conscientização. Eu sou filho de Deus, isento de pecado, sou imaculado, sou a vida saudável de Deus, sou a vida jubilosa de Deus, sou a própria alegria, sou a própria felicidade, sou a própria saúde. O mestre fala isso no dia 24 de dezembro do livro A Verdade da Vida, volume 38. Esse é um Shinsokan para descortinarmos novo céu e nova terra dentro da nossa mente. Então, se a gente pode agora planejar, renovar as nossas formas, a nossa forma de transmitir aquilo que a gente deve transmitir, é dessa forma, com boas palavras, com uma conscientização firme, uma conscientização absoluta em Deus Pai Criador, sabe? Nós, agora, nesse momento em que a gente está chegando no final da nossa conversa, é fundamental realmente que nós possamos abrir o coração para receber o amor de Deus, para receber a sabedoria de Deus, os atributos todos de Deus Pai, e que na nossa prática profissional, pedagógica, na nossa prática
na gestão familiar e tudo mais, nós possamos agir sempre cuidando com amor do irmão, filho de Deus que está ali pertinho da gente, sabe? Olhar realmente com os olhos de Deus, amar com o amor de Deus, abençoar com a benção de Deus, serão a nossa forma de agir. A gente vai terminar a nossa reunião com uma oração, mas antes da oração, eu quero compartilhar com vocês um texto importantíssimo que está, na verdade, no livro Viver Junto com Deus, a Verdade em 365 Preceitos, que chama-se Poema Deus Fala Comigo. O mestre Massa, eu vou compartilhar alguns trechos desse poema para a gente concluir a nossa conversa. Deus fala comigo. Se você necessita de mim, já estou perto de você. Se você não consegue me ver, mas vê tudo através da minha luz, você não sabe que está junto a mim, mas estou trabalhando dentro de suas mãos. Olha que bonito. Deus fala comigo, se você necessita de mim, já estou perto de você. Se você não consegue me ver, mas vê tudo através da minha luz, você já está comigo, né? Você não sabe que está junto de mim, mas estou olhando dentro de suas mãos. Você não consegue compreender de que modo trabalho dentro de você, mas estou trabalhando em seu interior. Você não consegue perceber a minha presença, mas estou trabalhando em seu interior. Às vezes a gente duvida e quer ver, porque a gente é São Tomé, como dizem, né? A gente quer ver para crer. Nesse momento que a gente está renascendo, precisamos despertar em nós essa confiança absoluta na nossa filiação divina. Somos filho unigênito do Pai. E Ele já nos relembrou isso há muitos anos atrás, há muitos anos. Nós precisamos despertar imediatamente. E isso vai fazer com que as nossas práticas profissionais, de relacionamento, com os amigos, ela mude, a nossa relação com todas as pessoas à nossa volta, ela acaba mudando. Eu não sou simplesmente um símbolo espiritual fantástico, nem uma existência misteriosa. Sou a serenidade absoluta. Abandone o egoísmo. Perceberá que eu sou o verdadeiro você. Olha que bonito. Eu sou o verdadeiro você. Eu sou Deus. Expressão individualizada do amor de Deus. Então, quando eu abraço o meu aluno, quando eu corrijo ali algo no meu aluno, eu tenho que entender que é Deus, através de mim, que está se manifestando. E jamais impedir que a força, a sabedoria e o amor de Deus fluam através de mim. Como que eu impeço? Com pensamentos que não condizem com o Filho de Deus. Às vezes é trabalhoso, mas nós podemos. Na nossa prática profissional, no nosso viver familiar, nós podemos sim manifestar a glória de Deus. Mesmo que você não creia em mim, creio que você é filho de Deus, uma pessoa maravilhosa. Desperte, conscientize-se da sua imagem verdadeira. Você é filho de Deus, sua fé pode vacilar, mas minha fé em você jamais vacilará. É assim que Deus fala com a gente. Deus jamais, jamais vai deixar de confiar em cada um de nós. A grande vida imanente no universo jamais vai deixar de confiar em nós. E cabe a nós abrirmos o coração e confiarmos e alicerçarmos a nossa vida em Deus Pai Criador, para que possamos realmente regressar à nossa terra natal. A nossa terra natal, o lugar de onde viemos, nunca saímos e nunca vamos deixar esse lugar, que é o mundo de Deus, que habita o nosso interior. Eu convido a todos os amigos nesse momento que estamos conversando a orarmos juntos, acompanhando a leitura da oração para receber a orientação do Espírito Superior, que está no livro A Verdade em Orações, volume 2, na página 131. Para que nós fechemos essa nossa conversa, vamos abrir o nosso coração para receber a orientação do Espírito Superior. O que eu desejo vem a mim de modo natural, e o que eu não desejo afasta-se por si mesmo.
É como se eu tivesse na mão o Nyoihojo, a bola mágica que faz surgir coisas conforme a vontade de quem a possui. Agradeço a Deus por essa graça. O homem traça o próprio destino ao agir de acordo com uma ideia que surgiu na mente de modo repentino. Existem muitos casos que comprovam esse fato, como o da pessoa que, colocando em prática uma boa ideia que lhe surgiu de repente, obteve grande sucesso, e o da outra que, por ter agido conforme uma ideia repentina, provocou um incêndio e sofreu um grande prejuízo. Há também o caso de uma pessoa que, obedecendo a uma ideia súbita, resolveu tomar um táxi e ir à cidade de Kamakura. No caminho, o táxi colidiu de frente com um caminhão e essa pessoa ficou gravemente ferida. O fato é que ideias repentinas costumam surgir na mente das pessoas no seu dia a dia e vão traçando-lhes o destino. Realmente, as ideias repentinas possuem um misterioso poder de agir sobre o destino das pessoas. Essas ideias que surgem sem que as tenhamos elaborado ou planejado podem traçar um destino feliz ou infeliz, dependendo da sua natureza. O ser misterioso que suscita ideias repentinas não está na mente da própria pessoa. Tais ideias surgem em consequência das vibrações que algum espírito transmite no mundo espiritual. Grosso modo, existem duas espécies de seres misteriosos que emitem do mundo espiritual ideias que influem em nossos atos. Aqueles benignos, com constantemente ideias corretas para melhorar o nosso destino, e os malignos que nos transmitem ideias errôneas para estragar o nosso destino. Os benignos são os protetores, titulares, tendo recebido de Deus a missão de conduzir as pessoas para o caminho do bem. Orientam-nas constantemente. Geralmente, o espírito protetor de uma pessoa é o espírito de algum antepassado que alcançou um nível superior e possui poderes divinos. Quando a pessoa assume um trabalho específico muito importante, um outro espírito superior versado nessa função específica é designado como espírito protetor em missão especial a fim de orientá-la. O espírito benigno protege e orienta a pessoa enviando-lhe boas ideias. Essa transmissão é captada pela pessoa e surge em sua mente como ideia repentina. Agindo conforme a boa ideia, a pessoa obtém bom resultado. As orientações do espírito protetor titular e do espírito protetor em missão especial são perfeitas. Por isso, quem capta as ideias transmitidas pelos espíritos protetores e age conforme as ideias repentinas e positivas não terá destino adverso, não cometerá erros, nem sofrerá fracassos. Entretanto, às vezes as pessoas criam distúrbios em suas ondas mentais por se deixarem dominar por ambições materiais ou perseguirem avidamente os prazeres físicos. Em consequência, perdem a sintonia com as vibrações mentais transmitidas pelo seu espírito protetor titular ou espírito protetor em missão especial e não conseguem mais captar ideias protetoras e orientadoras provenientes deles. É nessas horas que as pessoas captam as vibrações nocivas transmitidas pelos espíritos em ilusão ou vingativos e, julgando serem suas próprias ideias, os pensamentos lhes surgem repentinamente nessas ocasiões, agem de acordo com tais pensamentos e acabam fracassando. Para não cair nessa situação, as pessoas precisam praticar a meditação Shin-Sokan todos os dias, a fim de corrigir as afinações de suas vibrações mentais e manter o estado mental correto, propício para captar as vibrações orientadoras do espírito protetor de categoria superior enviado por Deus. Agradeço a Deus por fazer-me compreender esta sublime verdade e prometo solenemente praticar a meditação Shin-Sokan todos os dias e proceder em conformidade com as orientações do espírito superior, que é o meu guia. Muito obrigado. E é nesse momento em que estamos elevando o nosso pensamento a Deus, que queremos as melhores ideias para os nossos planejamentos, os nossos planos pedagógicos, nosso planejamento às vezes até familiar, não só profissional, é que nós devemos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer a Deus pela orientação dos espíritos protetores, né? A gente, às vezes, quando era pequena, ouvia falar no anjo da guarda, né? Uma forma de
de falar e sintonizar a nossa mente na onda correta para que aquilo que a gente deseja se manifeste sem medo, sem nenhuma preocupação, somente com entrega absoluta, regressando sempre à nossa terra natal, que é o mundo da imagem verdadeira que habita o nosso interior, crendo sempre, confiando sempre em nós próprios, no nosso próximo e em Deus que nos guarda, guia e protege. Aos amigos que nos acompanham, nós queremos fazer um convite. Agora, em janeiro, a Seitanoye do Brasil inicia as suas atividades com o Seminário para Educadores, Educação Integral. Logo no comecinho ali, a gente vai estar, na primeira quinzena de janeiro, realizando esse seminário sobre a educação integral. A gente quer muito que você esteja conosco. Não vou dar nem tanto spoiler aqui, mas olha, você que é educador e quer começar o ano já planejando e em sintonia com boas ideias, procure o nosso site, sni.org.br, está aparecendo aí na tela direitinho para você como é que você pode fazer o acesso e buscar mais informações sobre o nosso seminário para educadores. A gente pode se encontrar lá e uma coisa legal, né? Paralelo ao seminário de educadores, nós teremos o seminário para juvenis. Então, se você tem aí um aluno adolescente, quer convidar um filho adolescente entre 11 e 14 anos, ele pode estar num seminário paralelo, preparado para essa faixa etária juvenil. E aí você vai estar lá com a gente, desfrutando dos aprendizados da pedagogia da educação da vida, estudando aí a educação integral. Então, vem com a gente, vai ser bem bacana. E aproveito aqui para encerrar a nossa reunião virtual, desejando aos senhores que estão conosco, seus familiares, um final de ano vibrante, iluminado, abençoado, que as reflexões sejam generosas, harmoniosas, que nós possamos continuar sendo generosos conosco, que sejamos harmoniosos e amorosos conosco, com o próximo, e que elevemos sempre o nosso pensamento na conscientização de que somos filhos unigênitos do Pai. Boas festas a todos, muito obrigado e continuem conosco nas nossas reuniões da Seitanoye. Muito obrigada. Transmitir saber, instruir, dar cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da personalidade. Esse é o significado de educar. E o educar acompanha as evoluções humanas e tecnológicas ano após ano, mesmo com tamanhos desafios e dúvidas pelos quais todos passam. Poder e saber integrar a todos é trabalhoso, porém gratificante, inspirador e empoderador para educandos e educadores. Todos esses desafios não foram somente nesses últimos anos, é algo constante e que a Seitanoye há 40 anos convida você, educador, pai, mãe, a mergulhar na educação que extrai o melhor do ser humano, a sua hereditariedade divina. Através do Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, que acontece sempre no início do ano e que em 2023 retoma sua modalidade presencial. Venha celebrar 4 décadas de muito amor, dedicação e gratidão à educação da vida. Venha aquecer o seu coração para um novo ano de conquistas e transformações, seja em sala de aula, no lar ou em qualquer momento da vida. Dias 11 a 15 de janeiro de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitanoye de Ibiúna, São Paulo. 40º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores da Seitanoye do Brasil. Educação da Vida promove a educação integral? Realize sua reserva e inscrição. Acesse sni.org.br/Seminário Educadores. E atenção para uma super novidade!
Em paralelo ao nosso evento, acontecerá o Seminário de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho para Juvenis de 11 a 14 anos. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2253 ou através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br. Muito obrigada! Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários, o presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!